Oi, amigos, como estão? Eu espero que bem. Ontem eu fiz uma postagem referente a um filme que eu assisti e depois eu li o livro, os dois livros, né? O Assim que Começa e o Assim que Acaba. E esse livro fala basicamente sobre a dependência emocional, sobre ciclos que se repetem. E ao longo da minha trajetória como pessoa, né, e trabalhando na psicologia, né, através das terapias que eu faço ao longo da vida, né, e também os grupos, né, acho que os grupos são muito importantes. Quando eu falo em grupo, estou falando do amor exigente, do para quem no caso é codependente ou dependente emocional, né? Existe o amor exigente, existe o Naranon, existe o Alanon. Eu vou citar alguns que eu conheço, tá? Não conheço todos, porque hoje, graças a Deus, existe uma infinitude de formas da gente procurar ajuda nesse sentido, de forma gratuita. Existe o MADA para mulheres ou pessoas que amam demais, né? Mas uma característica que eu acho interessante, tanto de quem sofre da codependência ou se torna um dependente emocional, é a baixa estima. E dentro dessa baixa estima, o que nós suportamos, né? O que nós colocamos ou definimos como amor e acabamos assim exagerando, né? Não respeitando os nossos limites, não respeitando as nossas condições. Ou seja, a gente acha que amar é se doar 100%, é fazer o possível e o impossível por alguém, é querer controlar, né? Uma característica assim que eu acho, me lembro, né, de antes de eu frequentar o grupo e de hoje, né, ligar 200 vezes para o meu ente querido para saber como ele estava, onde ele estava, o que estava fazendo. E como eu repetia esse ciclo, né? Hoje eu consigo perceber que antes do meu ente querido, eu queria talvez resolver situações do meu passado, né? Devido ao alcoolismo de algumas pessoas próximas. Me relacionei com uma pessoa que também tinha esse problema do alcoolismo e depois vivenciei isso muito de perto com uma outra pessoa da família, né? E nesse processo todo, eu vejo que como eu queria repetir esses ciclos, né? Porque eu achava que o problema não estava em mim. Eu simplesmente achava que o problema era outra pessoa e não aquilo que eu também poderia causar a outra pessoa, né? O meu descontrole, o meu excesso de querer ter o controle, além de me colocar em situações que não é bacana, né? Me fazer perder a minha serenidade, perder, ter aquele apego, né? Eu falo que é um apego que se a gente pudesse acorrentar a pessoa, a gente faz. E sem perceber. Ou seja, você perde o controle total da tua vida. Você vive em função do que a outra pessoa está fazendo, do que a outra pessoa está sentindo, do que a outra pessoa precisa. E aí você vai se abandonando, né? E aí você vira literalmente um terreno vazio, né? Aquele terreno abandonado onde as pessoas jogam lixo o tempo inteiro, e o que algumas pessoas hoje chamam de migalhas, né? E aí você se supre, se nutre daquilo. Então você vira o lixão, né? Literalmente o lixão, um aterro sanitário, né? E aí chega uma hora que você fala, puxa, não tô feliz. A outra pessoa não tá feliz, né? Então fica esse questionamento. Que amor é esse, né? Eu acho que um exemplo que eu uso para mim é o amor de Jesus. Ele amou todos os discípulos da mesma forma, mas com limites, né? Eu acho que esse amor
ele precisa de limites, até porque para eu amar a outra pessoa, eu preciso me amar. E para eu ter esse amor, eu preciso estar com uma autoestima, eu preciso não brigar com o meu espelho, né? É, e eu preciso olhar para a pessoa como ela é. Que por muitas vezes ela não quer sair daquela condição. E eu tenho que respeitar, porque eu não posso e não devo querer mudar a vida dela, porque a vida é dela, né? Não é minha. E aí eu me pergunto, né? Hoje eu estava vendo um outro depoimento de uma pessoa que a pessoa querida dela, né? No caso ela é codependente, tem problema com dependência química. E essa pessoa tá, acho que, sei lá, na 20ª internação. E é uma pessoa adulta, né, que já tem os danos causados pela dependência química. E aí eu falei, fulana, o que você vai fazer com isso? Ela, olha, fico feliz que ele está se cuidando, né, ou procurou ajuda para isso. Mas eu não posso viver aquela situação novamente, né? Agora ele precisa tentar sozinho nessa condição, tentar dar conta, né? Porque a pessoa está amparada, foi pedir ajuda, conseguiu ajuda, então agora eu preciso continuar com a minha abstinência, porque também não deixa de ser, né? Se abster da sua droga, né? Da sua codependência. Então, eu acho importante as pessoas entenderem isso. Né? Não é porque o problema é o dependente químico, o problema é o meu marido, o problema é minha filha, o meu filho. Não, né? É a gente mesmo. E a gente tem que ter esse olhar e falar: pera, eu posso melhorar, né? Até porque para eu ser uma mãe melhor, para eu ser uma tia melhor, uma filha melhor, né? Eu posso querer ajudar a outra pessoa, mas a outra pessoa quer a minha ajuda realmente, de verdade, ou é só mais um jogo de manipulação? Então a gente precisa também ter esse olhar. E a gente só consegue ter esse olhar quando a gente olha de fora, que é o que o desligamento emocional nos proporciona. Então eu amo, mas é porque eu te amo que nesse momento eu tô falando, olha, se cuida aí que eu me cuido aqui, né? Então, esse ciclo, sabe, amigos, ele pode ser quebrado, ele pode ser mudado, né? Eu entendi isso dentro do grupo, eu entendi isso através do autoconhecimento, né? Então, eu não preciso repetir os mesmos ciclos, né, da minha mãe, da minha avó, da minha irmã, de uma série de mulheres que já passaram pela minha família. Eu posso fazer da minha existência algo diferente, né? E fica aí esse meu recado para todos vocês, né? Busquem realmente o autoconhecimento, busquem uma sala, busquem a informação de forma correta, né? E com certeza a vida de vocês será transformada. Um beijo.